Combate, a trincheira do contribuinte. Boa noite, amigos e amigas, e novamente estamos aqui, programa Combate. Combate é um programa da Confederação Nacional de Serviço. E o nosso lema, como vocês já sabem, é menos impostos e mais empregos. Como desenvolver o país aumentando o emprego. E hoje temos a satisfação de receber o ex-ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que vai conversar sobre esse assunto e verificar como é que a gente pode implementar isso para aumentar o emprego no país. Ricardo, muito obrigado por ter vindo e estamos aqui à disposição para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Obrigado. Roberto, você que está longe aqui, um pouquinho longe da gente, conversa com o Ricardo e vamos fazer a primeira pergunta, então. Ministro Ricardo, um dos problemas hoje existentes no Brasil é exatamente o desemprego. O desemprego abaixou bastante nos últimos anos, mas nós continuamos, inclusive, com um nível de desemprego elevado. E a agricultura, que vem vindo muito forte, muito tecnológica, se desenvolvendo, deveria ser um dos lugares onde a gente mais poderia criar empregos, e empregos de qualidade hoje em dia, né? Porque hoje na agricultura os empregos são de qualidade. Como é que o senhor vê esse aspecto de criação de empregos na agricultura para os próximos anos? Bom, nós temos os aspectos gerais, né, que dizem respeito à desoneração de folha de pagamento, toda a parte trabalhista, que diz respeito a todos os setores econômicos brasileiros e que estão entre, justamente, as amarras que impedem um aumento maior ainda da empregabilidade. Nós temos hoje uma menor taxa de desemprego formal dos últimos 10 anos, mas poderia estar ainda melhor. Na agricultura, em especial, como há um emprego muito grande de tecnologia, é preciso haver a capacitação da mão de obra, que no passado era uma mão de obra menos qualificada, cujas atividades eram mais primitivas, e hoje toda e qualquer atividade agrícola requer um empregado, um prestador de serviço mais qualificado. Um prestador de serviço qualificado que saiba manejar os equipamentos que hoje estão na agricultura, equipamentos de tecnologia de precisão, de monitoramento por satélite muitas vezes, ou seja, é necessário que nós tenhamos a qualificação da mão de obra e, ao mesmo tempo, a redução do custo de contratação para nós aumentarmos a oferta de mão de obra qualificada, que está menor do que a demanda propriamente dita. Hoje, se nós tivéssemos mais gente qualificada no campo, todo esse movimento de pessoas estaria empregado, mas há realmente um déficit de preparação, de treinamento, de capacitação. Por outro lado, o custo para o produtor rural, assim como qualquer outro setor brasileiro, em contratar, acaba sendo um desestímulo ao emprego de contratação de maior quantidade de pessoas, né? Esse seria exatamente o nosso projeto da gente desonerar a folha de pagamento, desonerar o trabalho, né? Isso daí seria, na sua visão, ministro, uma coisa importante dentro do setor agrícola, principalmente? Complementando só para a pergunta do Roberto, eu queria complementar. Como é que você vê um projeto de você mudar a base tributária da desoneração da folha de pagamento? Em vez de ser sobre o salário, você ampliar essa base, por exemplo, que nós estamos fazendo um estudo, e fizemos um estudo já desde o ano 2000, criando uma contribuição sobre alimentação financeira para substituir esses impostos. O sistema é que o Brasil, infelizmente, padece, né, Luigi, dessa criação de narrativas, né? Então se demonizou a palavra CPMF, e aí qualquer operação que se proponha e que possa ser de alguma forma comparada, de certa forma associada ao que foi a CPMF no passado, acaba sofrendo uma resistência muito grande, principalmente da classe política que não quer ter o ônus de votar uma proposta que seja claramente impopular. Mas não há dúvida que você tributar a transação financeira facilita, sob o ponto de vista do custo de transação e de monitoramento, de fiscalização, facilita muito, né? Você simplifica o sistema, ele diminui a sonegação, aumenta a base de cálculo e, por outro lado, desonera quem emprega. Há operações no Brasil que tem um grande volume
de recursos transacionados e que proporcionalmente são muito menos oneradas do que, por exemplo, as atividades que têm mão de obra intensiva. É preciso ter uma ação corajosa nesse sentido, que parta do legislativo e que, portanto, vá socializar o custo político dessa tomada de decisão e também, por outro lado, um respaldo governamental para que essas ações, essas medidas propostas pelo parlamento não sejam travadas, não sejam impedidas no processo total de produção legislativa nas duas casas e depois pelo processo de validação, né, de sanção do presidente da República. Mas também precisa ter, creio eu, um trabalho importante de comunicação com a sociedade, de explicar as coisas, deixar claro quais são os benefícios de uma situação de mudança de paradigma e quanto isso vai agregar ao país em termos de competitividade e geração de emprego. Você falou agora há pouco que a agricultura está cada vez mais necessitando de profissionais qualificados. E é verdade. Cada vez menos nós vamos empregar menos, inclusive na agricultura e na indústria, porque cada vez mais esses dois setores são automatizados, ou por computadores, ou por robôs, ou por máquinas eletrônicas que precisam de uma qualidade melhor de profissionais. Se isso está acontecendo agora, como é que a gente pode melhorar a quantidade de emprego nesse processo e utilizando-se o meio ambiente como um suporte para aumentar a capacidade de empregabilidade? Essa é uma questão de extrema importância porque o mundo quer atividades mais limpas, mais sustentáveis, mas, por outro lado, é preciso lembrar que as contas devem fechar, né? Não existe milagre. Mesmo que a ideia de um benefício ambiental seja sempre algo muito positivo, você não traça planos à revelia da matemática. Então, e a Europa está demonstrando nesse exato momento que um planejamento mal feito, precipitado, migrando para energias limpas a qualquer custo, sem encarar a matemática e os riscos estratégicos, está fazendo com que o efeito seja contrário. A Europa hoje está demonstrando que, ao fazer todo aquele movimento de fechamento de usinas nucleares, fechamento de locais de geração de energia hidráulica, a Europa acabou ficando muito dependente do sistema de gás, de fornecimento de gás da Rússia e, consequentemente, com o corte de fornecimento de gás da Rússia, ligaram as termoelétricas a carvão. Para poder fornecer carvão nas termoelétricas, a Alemanha está cortando florestas ancestrais, florestas antigas de milhares de anos, para ter carvão. Ou seja, um planejamento mal feito pode, como a Europa está mostrando agora, trazer resultados muito negativos. O que nós temos no Brasil hoje? Nós temos uma agricultura de ponta, que produz alimentos a preços competitivos, em que pese o aumento dos insumos em razão dessa guerra da Ucrânia e da Rússia. Nós temos essa mesma agricultura produzindo muito, com qualidade, a preços competitivos e respeitando o meio ambiente. Ao contrário de países como os Estados Unidos e a Europa, que tem, por exemplo, a pecuária intensiva, confinada, o nosso gado é criado a pasto. Consequentemente, é um gado que consome capim, que por sua vez fixou carbono no solo com a fotossíntese. Onde é que entra a geração de emprego nesse sistema só da pecuária, só para citar a pecuária? Nós temos aí uma necessidade de melhoria do pasto, de intensificação, né? Você aumentar a densidade de produção pecuária por hectare. Para isso você tem que desenvolver profissionais capacitados, não só a fazer análise do solo, mas implementar as medidas de correção do solo e melhoria da sua capacidade produtiva para você adensar a propriedade, você ter mais produção por hectare, mais cabeças de gado por hectare. Por outro lado, na geração de energia, outro tema importante, né, no que diz respeito a temas ambientais. O Brasil tem sol, portanto a energia solar, a fotovoltaica, tem um grande... E é limpa. E é limpa, renovável. Tem um grande campo de crescimento no Brasil, salvo em razão de leis ambientais cujas exigências de licenciamento ambiental beiram o ridículo. Porque você tem um processo de licenciamento ambiental hoje no Brasil, seja de fotovoltaica, né, as solares, seja de eólicas, né, as de vento, que a dona Dilma queria estocar o vento, mas ainda não temos essa tecnologia. Se nós tivermos aí um avanço substancial da geração de energia limpa, seja fotovoltaica ou eólica,
nós melhoramos muito a relação de conservação ambiental versus consumo de energia. Mas para isso tem que ter um licenciamento ambiental mais lógico, não ter essa via crucis para você poder produzir, para poder licenciar a atividade. Hoje, para você licenciar uma planta eólica no Brasil, é quase um processo de construção de usina nuclear. Quer dizer, a pessoa ela tem que encarar um grau de dificuldade de licenciamento, de estudo de impacto ambiental. Mas isso não está sendo facilitado? Ainda não, porque o Senado Federal sentou em cima da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, não deixa votar e, consequentemente, hoje atividades que poderiam estar avançando muito mais em energia limpa, solar, fotovoltaica ou eólica, andam muito aquém da sua capacidade. E a mão de obra para a implementação dessas tecnologias fica também prejudicada. Quantos empregos nós estamos perdendo nos serviços de instalação de placas fotovoltaicas? Quantos empregos nós estamos perdendo em indústrias de geração de pás para geração de energia eólica, de geradores, de linhas de transmissão, e uma série de atividades correlatas à geração de energia limpa? Esses empregos são empregos qualificados, pagam bem, geram conhecimento. Então, quanto de emprego nós estamos perdendo no Brasil por serviços que não são contratados? E não são contratados porque o licenciamento não avança. Da mesma forma, o setor hoje, principalmente no estado de São Paulo, mas não só, Mato Grosso do Sul, Goiás. Falando no estado de São Paulo um pouco, o que você acha do turismo rural no estado de São Paulo? Esse processo de aumentar a capacidade de emprego nessa área de turismo? Turismo é uma área que tem uma grande absorção de mão de obra que paga bem, que tem uma capacidade de gerar riqueza imediata para as regiões onde ela é implementada. Nós fizemos no Ministério do Meio Ambiente um grande programa de concessão dos parques nacionais à iniciativa privada. Não é papel do governo gerenciar parque nacional. O governo não sabe escolher cardápio de parque, não sabe fazer trilha, não tem capacidade de construir estacionamento, banheiro, e quando quer fazer isso, faz mal feito. Então a maneira de fazer isso com qualidade, com competitividade e com eficiência é transferir essa atividade da geração de demanda de ecoturismo no Brasil e da mesma forma de agroturismo, que são coisas que podem ser comparadas totalmente, é o setor privado que tem que fazer. E para o setor privado fazer, o Estado não deve atrapalhar. E não atrapalhar significa deixar a regra de mercado ser implementada. Nós fizemos um programa de concessão de parques no Ministério do Meio Ambiente que pegou grandes parques nacionais com grande potencial de ecoturismo e que estavam absolutamente abandonados, sem visitação, sem geração de renda, sem geração de emprego. Eu vou citar um caso que é emblemático. Na fronteira entre a Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, a cidade, do lado gaúcho, a cidade de Cambará do Sul, do lado catarinense, a cidade de Praia Grande, embora tenha o nome Praia Grande, não tem praia. Essas cidades têm ali no meio o Parque Nacional de Aparados da Serra e Serra Geral. Aquelas cenas, aquelas imagens que nós conhecemos, aqueles canyons maravilhosos, rio de água limpa sobre pedra, cachoeira, enfim, eu entendo até, a minha opinião pessoal, que é o parque mais bonito do Brasil. Cambará do Sul, Praia Grande, fomos visitar no início do mandato do presidente Bolsonaro, com as bancadas de deputados e senadores dos respectivos estados, e obviamente uma grande demanda da sociedade, daquelas duas cidades e daqueles dois estados, pela concessão daquele parque. É um parque maravilhoso, um dos lugares mais bonitos do Brasil, para mim o mais bonito, sem visitação, sem turismo, praticamente sem turismo, né? Uma subutilização muito grande. Fizemos o processo de concessão, mas fizemos o processo de concessão dando ao concessionário, dando através do edital publicado, espaço, liberdade para que o próprio empreendedor escolhesse quais atividades, qual o grau de risco, que tipo de serviço ele queria prestar. E quem vai determinar isso para o empreendedor é a leitura de mercado, é a pesquisa de mercado. Não é o Estado, o governo brasileiro, através do ICMBio, ou os governos estaduais, através da Secretaria de Meio Ambiente, que vai dizer para o empreendedor que trilha ele tem que fazer, que passeios ele tem que disponibilizar, que cardápio terá no restaurante ou quantos restaurantes ele deve fazer. Se ele vai servir almoço à francesa ou fast food. Isso não é papel do Estado. Isso é papel do empreendedor, que toma risco, faz a sua análise de mercado,
precifica o seu produto e oferece as alternativas. Se ele fizer esse serviço bem feito, ele vai ganhar dinheiro e vai reinvestir e vai cuidar do parque. Se ele fizer mal feito, ele próprio vai sofrer as consequências de um business plan mal feito. Quer dizer que você acha que, então, que a Amazônia, por exemplo, que está sendo discutido o problema de como fazer com que ela participe da economia através de um turismo desse tipo, turismo rural, turismo ecológico, você acha que teria sem danificar o meio ambiente? Acha que ela seria um grande atrativo para isso? Para algumas regiões da Amazônia, Luigi, sim, mas não para todas. Há uma leitura equivocada sobre a Amazônia, que é a seguinte: a Amazônia não é um território monolítico, homogêneo, em que você põe uma fórmula e ela dá certo no território todo. Isso não vai acontecer. A Amazônia é do tamanho da Europa, e assim como a Europa, na Europa, você sabe bem, você anda de uma vila para outra, às vezes 15, 20 quilômetros, tem uma outra vocação econômica, tem um produto lá, um queijo, um vinho, uma tradição que não tem nada a ver com a outra que está a 15 quilômetros, 15, 20 quilômetros. A Amazônia é igual. Se você for num local onde tem fácil acesso logístico e belezas naturais, a vocação do ecoturismo é evidente. Grande maioria dos lugares da Amazônia são inacessíveis para o turista, tanto brasileiro quanto estrangeiro. Então não adianta você querer espalhar hotéis, ecolodges pela Amazônia inteira, porque não vai ter demanda. Você vai fazer isso na região do Cristalino, vai fazer isso em regiões específicas lá da Amazônia. Mas em outros lugares você tem que obedecer à vocação local. E isso leva em consideração, inclusive, o mapa de ordenamento territorial que tem na Amazônia. Em outras palavras, tem lugares que são unidades de conservação, outros que são terra indígena, outros que são propriedade privada. Não adianta você chegar numa região que tem grandes reservas de ouro e dizer para as pessoas, neles incluídos os próprios indígenas, que eles não podem mexer, não podem explorar o ouro, porque o grau de atratividade econômica do ouro é incomparável. Se ele fizer um investimento para ter uma mineração de ouro adequada, que respeite o meio ambiente, ele vai ter uma renda tão grande que pode cuidar de todo o resto daquele entorno. Essa é a lógica, inclusive, da Vale, em Carajás, da Floresta Nacional de Carajás, em que a Vale explora, se eu não me engano, 5% da Floresta Nacional do Carajás para a retirada de minério de ferro, aliás, com alto teor, enfim, um minério de ferro de qualidade. E com o dinheiro que ela ganha nestes 5%, ela cuida dos outros 95%. E é a região no Pará mais bem conservada. Por quê? Porque tem prosperidade econômica, tem desenvolvimento econômico, tem utilização dos recursos naturais de maneira inteligente. A visão xiita, que muitas vezes a gente vê dizendo não põe a mão na Amazônia, a Amazônia tem que ser congelada, ela é um convite à destruição da Amazônia. Porque você vai, inclusive, eu testemunhei isso na Amazônia, nas viagens que eu fiz. Você ia, por exemplo, a Rondônia. Em Rondônia há uma cidade chamada Espigão do Oeste, cuja atividade econômica principal é a indústria madeireira. Só que você vai a Espigão do Oeste, a cidade, que é uma vila espalhada, bem esparsa, assim, tem 30 mil pessoas, mas espalhadas. Ela é um local de agricultura. Você fala, mas de onde vem a madeira que essas madeireiras processam, que elas manufaturam na sua maioria? Lógico, não é a totalidade. Vem das terras indígenas. Quem vende a madeira para as madeireiras? Os próprios indígenas. Então essa narrativa criada pela esquerda caviar aqui dos grandes centros urbanos, de que os índios estão sendo forçados, não é verdade. É o próprio indígena que quer se associar ao branco para ganhar dinheiro, seja na madeira, seja no garimpo, seja no que for. Quer dizer, que nós podemos explorar a Amazonas com qualidade e sustentabilidade em qualquer ambiental. Atividade. Esse dogma que a esquerda quer criar de que a Amazônia não pode ter atividade exploratória dos seus recursos naturais, ele está errado. Ele é um dogma equivocado. Você pode sim e deve ter atividades de exploração dos recursos naturais conforme a vocação de cada região. Só que você tem maneiras de fazer isso de maneira sustentável, com licenciamento ambiental, com recuperação de área, com tudo que se deve fazer, tanto a Vale como qualquer outra companhia ou grupo de cooperativas, etc. Bom, ministro, esses exemplos são muito importantes, porque a grande maioria dos empresários pensa exatamente com essa cabeça e fica
com uma incompreensão por que o governo dificulta tanto o progresso, a criação de empregos. Nesses seus exemplos, você acha que nesses últimos 4 anos, onde você foi um partícipe do governo, nós tivemos avanços nessas áreas? Nós tivemos grandes avanços, né? Nós fizemos a Lei de Liberdade Econômica, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, coisas que eram desde sempre reclamadas, né? Eram aspirações da sociedade. Mas nem todas as mudanças que nós tínhamos que fazer foram feitas, quer seja porque nós tínhamos uma grande oposição da presidência da Câmara. O Rodrigo Maia brecou tudo que o governo queria fazer de bom para não dar crédito ao Bolsonaro. Depois que nós tivemos o fim da presidência do Maia na Câmara, veio o Rodrigo Pacheco no Senado, que faz o mesmo papel do Rodrigo Maia, talvez menos histriônico, mas faz o mesmo papel. Não deixa votar a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, não põe a privatização dos Correios em pauta, não põe uma série de projetos de modernização, justamente porque o governo não deve ficar, segundo a visão da oposição, com o crédito dessas mudanças. Quem paga por isso? A sociedade brasileira. Nós fizemos muita coisa positiva. Fizemos muitos avanços, desregulamentações de burocracias desnecessárias, a redução de uma série de normas, ou seja, a redução de uma parte significativa do arcabouço legislativo que enlouquece a sociedade brasileira. Mas há também em Brasília, infelizmente, uma confluência de lobbies de diferentes grupos que travam muitas vezes as boas iniciativas que o Brasil deveria avançar. Dentre esses lobbies, o lobby que diz respeito à parte tributária. Você tem um lobby hoje em Brasília do setor de arrecadação, de grupos que se beneficiam da tributação atual e tudo mais, que travam o debate acerca de uma reforma tributária urgente e necessária. Não é fácil fazer porque você mexe no Pacto Federativo. Talvez um caminho seja, como há o projeto do Simplifica Já, de unificar a legislação municipal. Todos os 5.600 municípios brasileiros adotarem uma regra de ISS, cujo setor de serviços que a CNS representa, teria um papel fundamental, eu diria o papel mais importante. Mas, ministro, se me permite, eu acho que antes de qualquer questionamento de novo da reforma tributária, se não se fizer a desoneração da folha de pagamento. Sim, porque se nós não tirarmos os encargos sociais sobre a folha, alargar a base tributária e diminuir a possibilidade e aumentar a possibilidade da Previdência arrecadar mais em função disso, nós não teremos como fazer essa reforma tributária que está sendo preconizada pelos vários projetos que estão lá, a PEC 110, a PEC 45, ou Simplifica Já, ou a PEC 7 que estão lá. Mas temos que batalhar para que isso aconteça. Se nós tivéssemos feito essa informação, implantar esse sistema que nós sugerimos, que é criar uma contribuição de sustentação financeira para uma substituição da carga tributária sobre a folha de pagamento, nós hoje estaríamos arrecadando cerca de 20 bilhões a mais de arrecadação se aumentar um percentual de imposto sobre esses setores. Por isso que eu acho que a gente tem que mudar, exato como você estava falando, a cabeça do legislador, que não só verifique as questões tradicionais, mas sim verifique a questão do tipo de imposto que nós temos que utilizar para modernizar isso, inclusive buscando a era digital, que é a economia digital que nós estamos fazendo. O que você acha sobre essa criação desse novo imposto para substituir a folha de pagamento, o imposto sobre folha de pagamento? A discussão da racionalização, principalmente essa desoneração da folha de pagamentos, portanto, permitindo um alargamento da base de arrecadação, um aumento da empregabilidade, ela é de fundamental importância. Mas há um passo anterior, que é trazer a sociedade para conhecer o problema. Conhecendo o problema, entender uma das soluções, que é essa, certamente, talvez a mais adequada. A classe política, ela pensa muito na sua autopreservação. Você não vai ver senadores e deputados abraçando uma causa impopular, ainda que racionalmente ela faça sentido. Na reforma da Previdência, foi necessário engajar a sociedade primeiro e colocar a reforma para ser votada depois. Inclusive contra a vontade de alguns dos líderes de oposição,
que não queriam que o governo federal tivesse aprovado a reforma da Previdência. Quer dizer que você acha que o parlamento é muito importante nesse processo? Não, o parlamento é de fundamental importância, mas a sociedade tem que ajudar os parlamentares, não só no conhecimento técnico das propostas que lhes são ofertadas para que sejam votadas, apresentadas, modificadas, aprimoradas, mas há uma necessidade de dar conforto ao parlamento para que ele possa votar esses temas mais difíceis. No caso do imposto a contribuição, o imposto de movimentação financeira, como houve a demonização da CPMF, Sim. uma campanha muito forte contra a CPMF, inclusive a indústria, os bancos, etc. Hoje, você falar em CPMF para um político é suicídio. Então, se você não conseguir criar uma vacina na sociedade que mostre à sociedade os benefícios disso e não deixe entrar nessa visão da narrativa que acaba vedando o próprio debate e impedindo que uma solução positiva seja, inclusive, ou ao menos debatida, você não vai conseguir que essa discussão avance. É necessário uma discussão midiática com a sociedade, para só então o parlamento dizer, bom, se a sociedade quer, o parlamento vai votar. Agora, enquanto a sociedade der o recado ao parlamento de que determinadas questões, dentre elas a CPMF, ou o nome que se dê, são indesejadas e intoleradas, o parlamento não vai votar. Vai entrar, mas vai sair da parlamentar pauta. não é representação da sociedade? Mas se a sociedade for contra, os seus representantes serão contra. Por isso que nós precisamos Então temos que demonstrar... eleger bons representantes. Não, tem que convencer a sociedade. No caso da Previdência, o que aconteceu? A sociedade cobrou dos parlamentares que fizesse a Previdência. A sociedade exigiu do parlamentar que agisse com responsabilidade e, ainda que cortando na carne, fizesse a reforma da Previdência. A sociedade foi às ruas por ocasião da reforma da Previdência, exigindo a reforma da Previdência. Esta mobilização da opinião pública, como foi feito na reforma da Previdência, precisa ser feita também na exoneração da folha. Arranjar aí um grupo de marqueteiros, de pessoas que consigam dar uma cara inteligível, palatável, compreensível ao cidadão brasileiro, e ele vestir essa camisa. A hora que o cidadão vestir a camisa, o parlamento vota. Nós estamos terminando o nosso horário e eu gostaria de saber como é que nós podemos contar com a sua colaboração para os próximos anos. Olha, Alberto, eu sou candidato a deputado federal aqui por São Paulo, do PL, Partido do Presidente da República, e trago com a minha candidatura, com a minha proposta, a experiência de ter sido por 2 vezes secretário em São Paulo e ministro nos 2 anos e meio do governo Bolsonaro, 2019 a 2021. Esse conhecimento, além do meu trabalho como advogado, né, eu sou um advogado que trabalho no setor privado desde que me formei, há mais de 20 anos atrás, tenho essa experiência, conheço a máquina pública, sei como o processo legislativo acontece e acho que se eu tiver a sorte de me eleger, eu consigo atuar ao longo desses 4 anos no legislativo, levando propostas de desoneração do custo da contratação de mão de obra no Brasil, de serviços, diminuição da burocracia. Tudo isso é necessário de ser feito no parlamento. Nós não podemos ter um parlamento que continua trabalhando contra a racionalidade, a lógica, o bom senso. Se você joga contra as regras de mercado, contra o bom senso, contra a competitividade, o resultado é o que a gente vê no Brasil. O país sempre aquém das suas capacidades. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista. Luigi, muito obrigado. E a você, telespectador, muito obrigado. E nós estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Muito boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, ministro. Obrigado, Luigi. Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.